Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje, dia 19 de setembro, quinta-feira de Júpiter, nós temos um dia no qual, inclusive, a Lua em Áries vai estar fazendo um aspecto super harmonioso para esse mesmo Júpiter que rege o dia de hoje. A Lua em sextil a Júpiter nos proporciona um apreço pelo lado mais intuitivo e uma conexão direta entre a nossa mente superficial do dia a dia, né? O nosso estado ali mais de vigília, conectado diretamente com a nossa intuição mais profunda. A lua ainda inflamada do eclipse, como a gente falou ontem, essas emoções transbordando a flor da pele e causando sensações, né, de irritação, de raiva, de ansiedade, né, um misto realmente de emoções que foram trazidas das profundezas do nosso ser e agora estão flutuando, né? E a gente está sentindo, está percebendo aquilo que veio para a superfície com uma maior facilidade. Bom, essa lua, então, inflamada e que traz à toa esses sentimentos para fora, conversando em sextil com o Júpiter, que está na energia geminiana, que trabalha muito bem com as informações da superfície, né? Consegue simplificar essas coisas de uma maneira bem divertida até mesmo, possibilita a gente a ter um olhar, uma visão desprendida de uma preocupação muito grande com o que a gente vai fazer com tudo isso. Bom, vamos sentir, vamos falar, vamos experienciar tudo isso, não é verdade? Então, hoje é um dia de muita inspiração, onde os pensamentos tendem a estar um pouco mais numa frequência mais leve, mais sublime. O Mercúrio ainda está fazendo oposição com Saturno, o que gera ainda questionamentos, o que vai nos levar para uma linha de pensamento mais crítica, né, bem crítica, só que sem tanta autocrítica, né, sem tanto julgamento para com os próprios sentimentos e sensações, e sim mais uma crítica no sentido de o que eu vou fazer para resolver essa situação. Uma crítica voltada para a busca da solução, né? Não mais aquela coisa de ficar se questionando. Um outro aspecto muito benéfico para o dia de hoje é um trígono que está rolando aqui entre o Sol em Virgem e o Urano em Touro. Até parei para dar uma lidinha sobre Urano, né, antes de começar o céu do dia hoje, por conta desse aspecto, que é muito inspirador também e traz uma criatividade assim fora do normal, literalmente, né? Porque Urano fala dessa ruptura com essa norma. E esse Sol, ele além de estar fazendo esse trígono com Urano, Urano também está fazendo trígono com Plutão, então o Sol está formando um verdadeiro triângulo de terra no céu, o que nos possibilita ter todas essas ideias criativas e tudo mais, para a gente estar aplicando para a nossa vida concreta, nossa vida profissional, nossa vida financeira, a nossa casa, a organização da nossa rotina. Hoje é um dia muito valioso no sentido de ter ideias muito boas. É ideal a gente estar andando com um caderninho de anotações. Diferentemente do que a gente falou ontem, que falava de um dia em que, como era logo após o eclipse e a Lua ainda não estava conversando em um aspecto tão harmonioso com Júpiter, hoje é um dia um pouco mais benéfico, né? Um pouco mais propício para a gente ter conversas que precisa ter. A Vênus já está totalmente afastada do Quirón, não está mais conversando em oposição direta, né? Então, isso já solta um pouco aquela atenção e aquela necessidade, né, de entender sobre as próprias feridas, de entender como resolver os desequilíbrios sensoriais internos, os desequilíbrios das relações. Então, a gente abre um pouco a mão desse controle, dessa necessidade e dá vazão
a uma visão mais libertadora e menos tensa, né, a respeito do que a gente vai fazer com esse mar de emoções que foi ativado. Então, hoje, para quem precisa ter conversas importantes, passar questões a limpo, é um pouco melhor. A gente vai se sentir um pouco mais seguro e as energias vão estar mais propícias para isso. A chance de ter conflito ainda é elevada enquanto Marte estiver passando para o Câncer, a tendência da nossa vontade e as nossas reações, elas vão estar muito vinculadas às nossas atitudes. Então, sempre que a gente estiver falando de tocar em assuntos delicados que mexem com as nossas emoções, que pegam ali no nosso sentimental, que pegam no nosso psicológico, a gente pode sim estar falando de conflitos. E esse Marte, ele fica em Câncer até o final do ano, e o ano que vem também retrógrado ele volta. Então, assim, é um momento delicado por si só. Porém, como a Lua está conversando em bom aspecto com o Júpiter em Gêmeos, né, e o Mercúrio está em Virgem ali, voltando essa crítica mais para resolução e o que, que a gente pode fazer para resolver, hoje a gente tem um dia um pouco melhor para ter conversas que precisa. Porque não é porque o Marte está em Câncer, causando, né, um reboliço interno emocional, que a gente deve se silenciar e adiar todas as conversas lá para o ano que vem, né? Tem muitas situações, às vezes relacionadas ao trabalho, vida familiar, vida de relacionamento, que não vai, né, não vai ser possível esperar tanto assim, né? Muitas coisas, inclusive, brotam porque tudo tem o seu motivo, né? Tudo acontece na hora que tem que resolver, e muitas vezes chega o momento de você encarar determinada questão, de você ter determinada conversa, e aí, hoje, é um momento legal para que isso aconteça. No trabalho, a irritação pode pegar ali nas tarefas, né? Na maneira como as coisas estão sendo executadas, uma vez que essa crítica não vai estar voltada para a qualidade do resultado e de como que você está fazendo, mas sim para os métodos, tá? Então, o resultado, ele pode estar até saindo muito bem, mas de repente você percebe que está perdendo muito tempo em alguma tarefa que poderia estar sendo agilizada se você pensasse num novo método, numa nova forma de organizar as ferramentas que você utiliza e tudo mais. Então, hoje é um dia valioso para ter ideias também na questão da praticidade, em como a gente pode otimizar a nossa rotina, como a gente pode economizar tempo, energia, né, através ali dos detalhes, né, virginianos, que podem ser detalhes, mas que interferem no resultado final, às vezes de uma maneira direta, tá? E o Sol, conversando em oposição a Netuno, já num aspecto mais direto, ele também está, junto com a questão do eclipse, mostrando que a gente pode ter sentimentos de queda na vitalidade, desânimo, preguiça, e uma bad, né, um lado assim, mais voltado para dentro, uma sensação de deprê, não que você vai cair numa depressão, né, de fato, né, profunda no dia de hoje, mas a tendência é a gente sentir essa vontade de recolher o campo emocional, às vezes não tocar tanto nos assuntos que mexem ali com a parte mais profunda. O Sol oposto a Netuno, se a gente for pensar que o Sol está jogando sua luz direta no reino, no abismo do inconsciente, então isso aqui está falando que é um dia que a gente vai ter revelações, abertura de informações, de memórias, até de encarnações passadas, né? Às vezes é uma coisa de outra vida. Interessante estar prestando atenção, igual eu falei, tá anotando, e principalmente, pessoal, tá sentindo, né? Não tá fugindo dessas informações, não tá bloqueando essa sensibilidade, tá? Porque não adianta a gente ter uma intuição de milhões e a gente não seguir essa intuição. A intuição foi feita para a gente sentir e para a gente seguir. E o Sol oposição a Netuno tá exigindo essa consciência a respeito do poder intuitivo. O Sol tá olhando de frente para esse poder, tá falando, olha, você quer desvendar o que é que está
puxando essa âncora emocional que está pesando essa coisa, então você vai ter que confiar nessa intuição, você vai ter que ouvir essa intuição, vai ter que seguir ela para seguir, né, esse fiozinho que está conectando a âncora a essa embarcação ali na superfície, né, para descobrir o que é que está prendendo essa âncora lá embaixo e se é possível a gente está soltando agora. Só que para isso a gente tem que mergulhar. E o Sol pede isso, né? O Sol pede isso. E o Mercúrio oposto a Saturno dá condições práticas para a gente conseguir, né? Dar uma racionalização que a gente vai precisar para conseguir. Beleza? Entender o que está rolando nessa profundeza de uma maneira bem simplista, tá? Simplista mesmo, no sentido de sublimar coisas assim muito densas, coisas assim que, né, estão fora do escopo do psiquicamente aceitável, né? Coisas que estão ultrapassando esse limite, né, psíquico, que estão começando a afetar diretamente a nossa vida pessoal, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, pô, então isso está passando, assim, de um determinado limite do bom senso. Então, isso aí, ele precisa ser olhado, precisa ser tratado, precisa ser trabalhado. Beleza? Se você conseguir fazer toda essa meditação, sublimação, conexão sozinha ou sozinho, maravilha. Se você precisar de um auxílio, precisar procurar um terapeuta, um profissional aí de sua confiança, faça isso. Inclusive, para saber mais sobre atendimentos particulares, os meus contatos estão aqui no cantinho da tela. Beleza, gente? Por hoje é só, tá bom? Vamos aí ter a maturidade, ao mesmo tempo, tentar trabalhar essas questões profundas de uma maneira mais divertida, tá bom? Enxergar o lado bom e tentar ser um pouco mais sorridente no dia de hoje, beleza? Quem sabe a gente fazendo uma piada, né, um meme, com aquela questão, a gente consegue, né, quebrar um pouco esse gelo, tá bom? E essa tensão psíquica e emocional, beleza? É isso aí, família. Um abraço e até amanhã. Tchau. 7-1.